Seguinte, entrevista dada pelo Gugu em 1984 revela algo importante sobre o processo de reconhecimento de paternidade que o empresário Ricardo Rocha move na Justiça de São Paulo. O Gugu deu uma entrevista em 1984 e o que ele conta nessa entrevista que está chamando a atenção? Foram vasculhar nos arquivos. Então, ele conta que o primeiro relacionamento dele... Do Gugu? Primeiro relacionamento amoroso dele foi aos 14 anos de idade. E aí, essa data acaba batendo com o ano de nascimento do Ricardo Rocha, que é esse rapaz aí na foto de óculos, que diz que é filho do Gugu. Aí, olha só, foram buscar nos arquivos e descobriram essa entrevista do Gugu, que está dando o que falar. Então, o Gugu ele deu uma entrevista para qual revista? Para a revista Playboy. A revista Playboy sempre teve entrevistas interessantes. Sempre teve entrevistas interessantes, uma revista que acabou já, mas que uma revista que deu muita repercussão. Isso foi em 1984. Certo. O Gugu dá essa entrevista para Playboy, dizendo que ele iniciou a vida amorosa dele aos 14 anos de idade, que ele teve a sua primeira relação aos 14 anos. Olha o que ele fala. Eu faço amor desde os 14 anos. Comecei com uma vizinha. E quantos anos ele tinha quando ele deu essa entrevista, 1984? Quando ele deu essa entrevista, o Gugu tinha 25 anos. E ele diz que começou a vida dele, aí amorosa, com uma vizinha. Aí por que a gente está mostrando isso aqui? Porque o comerciante Ricardo Rocha... Que é esse que aparece aí ao lado. Esse de óculos ao aí. Ao lado do Gugu. Entrou com uma ação na justiça pedindo investigação de paternidade. Ele nasceu em outubro de 74, quando o Gugu tinha 15 anos. Então, a mãe deste rapaz diz que teve uma relação com o Gugu em 73. Ela conheceu o Gugu numa padaria no bairro aqui de Perdizes, em São Paulo. Ela trabalhava ali no bairro como babá, empregada doméstica, na casa de uma família que morava ao lado desta padaria. E ela disse que o Gugu frequentava a padaria e os dois se conheceram lá. Tiveram um relacionamento e aí teria nascido o Ricardo Rocha, que é esse que a gente está mostrando aí na foto de óculos, que entrou na justiça porque ele fala que ele é filho do Gugu e que ele quer comprovar isso por meio de DNA, que seria feito com os filhos do Gugu. Agora, ele deu uma declaração aqui pra gente. O Ricardo Rocha não é o zagueiro do Tetra, tá? O Ricardo Rocha, esse é o outro. Ele é comerciante, ele tem loja de carro, ele né? Tem loja de carros. Ele diz o seguinte... O que ele diz? Vamos ver. Que essa entrevista do Gugu, que agora foi vasculhada aí, né? Foi, como o Gotino falou, foi procurada nos arquivos. Ele fala o seguinte, que isso só comprova o que eu disse. Agora temos que esperar o processo se desenrolar para fazermos o exame de DNA e comprovar a paternidade. Gente, quando é que vai acontecer esse exame pra gente já colocar um ponto final nessa história, hein? Olha, mas eu vou falar uma coisa, os filhos do Gugu não estão se opondo a fazer o exame de DNA. Eles querem facilitar esse processo para não ter que exumar o corpo do pai. Mas vai depender de uma notificação, né, da justiça através do processo que ele abriu. Do Ricardo. Mas não pode fazer extrajudicial? Não, pode até se antecipar, né? Mas aí é um acordo que tem que haver entre os advogados, né? Não é assim, vai lá, faz o teste... Mas essa declaração aí coloca... Assim, essa entrevista do Gugu, ela acende uma... Porque as filhas não acreditam, até debocham um pouco da história. As filhas, né? Agora é o seguinte, quando a gente contou essa história aqui, quando veio à tona essa história do Ricardo Rocha, que entrou com processo de paternidade, falando que é filho do Gugu, aí todo mundo começou a questionar, mas o Gugu tinha 14 anos, 15 anos na época, ele já tinha relação, assim, amorosa com alguém. Agora, nessa entrevista que o Gugu deu em 1984 para a revista Playboy, ele fala que começou a vida dele ali, amorosa, aos 14 anos de idade. Então, pode ter a ver aí com o que ele está falando. Agora, só o exame de DNA vai comprovar se ele é filho ou não do Gugu. Olha, olha isso, hein? Meu Deus, o que foi? O jornalista que fez a entrevista... Na época? Osmar Mendes Júnior,
Gostava Ele bem do pergunta, Júnior. ele Aí. pergunta ao Gugu, qual o seu tipo de mulher? E o Gugu responde na entrevista, eu gosto muito da Suzane Carvalho, irmã da Simone. Mas a Kátia Pedrosa, Miss Brasil do ano passado, também me chama a atenção. E ele fala também que tinha muita queda por mulheres orientais. Isso. Olha só. Não, interessante. Aí, e qual delas você casaria? Eu casaria com as duas. Opa! Olha, Isso, ele tinha 25 anos. 25, Quando ele deu essa ele já entrevista. estava no Viva a Noite! Viva a Noite! Essa entrevista, ela pode ser anexada ao processo. É. Se já não foi, né? Eu quero falar o seguinte, esse fato, inclusive a Mônica Bergamo divulgou, isso é um fato, uma informação, bate. Então, isso é para se noticiar. Mas que o Gugu merece respeito, ele merece respeito. Eu estou participando dessa campanha, Gugu merece respeito. também acho. Porque teve um cara aí que falou que ia divulgar vídeos, fica ameaçando, uma coisa absurda. Uma Não, coisa estão absurda. vasculhando a vida dele de uma forma, né? Uma coisa absurda. E o Gugu sempre que estava aqui na Barra Funda, ele passava no nosso camarim, passava aqui no nosso estúdio, passava na nossa redação, trazia presentes. Ele falou, pô, Gotino, viajei e comprei esse presente pra vocês aqui, que eu sempre lembro de vocês. Ele participou de brincadeira aqui, Participou da brincadeira, aquela vez que a Fábio quase te joga longe. Linda. Amanhã a gente vai recuperar essa imagem pra mostrar. Então, o Gugu merece todo o respeito. É E isso a aí. família do Gugu também. Principalmente a mãezinha dele. Exato. A Dona Maria do Céu. Dona Maria do Céu, que assiste a mais gente, linda. né? E o Gugu se tornou um dos grandes nomes da televisão brasileira. E ninguém vai manchar isso. Ninguém vai manchar. vai E mesmo. sem- lembrando que nós também fomos convidados por ele para sermos um dia como moradores de rua. Não, participamos do programa E dele, fomos foi no legal. programa dele.